Porque eu entregando um produto de qualidade para o meu colaborador, além de eu estar protegendo ele, eu estou economizando na quantidade de vezes que eu vou ter que fornecer aquele equipamento. Então é de extrema importância analisar criteriosamente não só os EPIs, mas tudo que rege relacionado à segurança do trabalho. Agora eu vou perguntar, pode especialista, pode especialista, pode especialista, pode especialista. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Pod Especialista. Hoje é nosso episódio número 19. E hoje nós vamos ter aqui uma convidada mulher, mais uma no nosso podcast, né? A nossa amiga e convidada Janice. É Janice, falei certo? Isso, Janice. Janice, seja bem-vinda ao Pod Especialista, Obrigada. tá? Obrigado por ter sido o convite, por estar aqui com a gente. Tá? Então, hoje nosso assunto do nosso podcast vai ser a importância dos EPIs, principalmente os EPIs de alta performance. Então, a gente vai falar um pouco mais sobre a questão do uso do EPI dentro da segurança do trabalho e a importância de se investir num EPI de qualidade, né? Um EPI que te dê um suporte, uma segurança maior. Mas antes de começar o nosso Pod Especialista, eu quero pedir para você que está chegando aqui agora no nosso podcast, no nosso Pod Especialista, e vai aqui embaixo do seu vídeo e aperta em inscrever-se, tá? Para você aproveitar e ter toda a... Embolou aqui. Vamos lá. Para você aproveitar e ter sempre na segunda-feira o sininho tocando, para que você seja notificado de novos episódios. Toda segunda-feira, às 19 horas, tem um novo episódio do Pod Especialista, tá? Aproveitar também para divulgar nossas redes sociais, @podespecialista, tanto no TikTok quanto no Instagram. Beleza? Vamos lá. Vamos começar aqui com a nossa amiga Janice. Vamos falar um pouco mais. Janice, obrigado mais uma vez, né? Te falei sobre... Eu sei que você tem uma distânciazinha para chegar aqui, né? Teve um perrenguezinho aí, graças a Deus, superado, mas tudo certo. Então, antes de começar o nosso episódio de hoje, eu queria que você se apresentasse para o nosso público, para que você falasse um pouco de você, da sua história, de como você se interessou pelo ramo e começou aí. Vamos lá, conta um pouquinho mais de você. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, Guilherme, pela oportunidade de estar aqui, de me dar um pouquinho dessa voz também. Boa tarde, pessoal, todos que estão nos assistindo aí. Então, eu comecei a minha história na segurança do trabalho, começou em 2014, aproximadamente, né, que eu trabalhei numa empresa, numa distribuidora de EPIs. Então, ali eu comecei a minha história, né, com a segurança do trabalho, via muita ferramenta, via muito material, mexia muitas coisas ali, eu não entendia na época o porquê de uma luva, o porquê de uma botina. Aí tinha um íconezinho em todos os materiais que eu separava que chamava CA. E um código na frente. Em alguns treinamentos começaram a explicar para a gente o que significava aquilo. E eu comecei a ficar muito curiosa, né? O porquê que tem que fazer, por que fazem tantos testes, qual a finalidade. Então, isso foi me despertando curiosidade. Eu comecei a estudar segurança do trabalho, me formei em 2016, né? Eu fiz o técnico, tive certa dificuldade na época, né, para conseguir colocação no mercado de trabalho. Hoje as empresas sempre exigem muito a questão da experiência, né? Mas para quem está chegando recém-formado, se não tiver uma oportunidade... A gente falou bastante sobre isso já aqui, né? Essa questão de... A brincadeira que a gente fala é do ovo e galinha, né? Você tem que ter experiência para ter trabalho, precisa ter trabalho para ter experiência, né? Exatamente. E, então, eu tive um pouco de dificuldade nas andanças da vida, fui para trecho e acabei chegando aqui no Rio de Janeiro. Caí de paraquedas numa empresa de vigilância, trabalhei no Porto, né? E em 2020, surgiu uma oportunidade para assumir segurança do trabalho da própria equipe de vigilância. Então, eu fui incentivada por uma colega, que era a técnica que era responsável, que estava saindo, e ela me indicou para a vaga, fiz os testes, a entrevista, passei, graças a Deus, aí começou a minha jornada, não parei mais de trabalhar com segurança do trabalho, né? Então, fui me redescobrindo profissionalmente e, devido a essa quase 4 anos parada, né, aproximadamente 4 anos parada
no técnico, na segurança do trabalho. Depois de formada, né? Você Depois fala. de formada, exatamente. Então, eu fiquei um pouco parada e... Mas você se formou e tentou buscar se colocar no mercado, mas não conseguia, Sim, né? não conseguia. Tive dificuldade de conseguir o primeiro emprego como técnica. E fui conseguir essa primeira oportunidade nessa empresa, né? E de lá para cá também não parei mais de trabalhar com segurança do trabalho, só segurança do trabalho. Mais uma pergunta, né? Você trabalha numa empresa na parte de vigilância, Sim. né? E aí surgiu uma oportunidade para segurança do trabalho. Então as pessoas já sabiam que você era uma formada e tinha esse interesse. Sim. Sim. Não foi uma coisa assim, vem cá, não, né? Não me chamaram, não. Conversas, né? A gente acaba fazendo amizades, rodinha de amigos e tal, a gente conversando. Aí eu comentei com a galera que a gente sempre procura saber a vida do outro, né? Essa troca de experiências mesmo, o que você já fez, quais seus sonhos, né? E eu acabei comentando com essa amiga na época, e quando ela foi sair desse contrato, ela lembrou, poxa, a gente tem uma pessoa lá dentro que conhece as dificuldades do posto, que conhece as facilidades do posto, que conhece todo, né? O sistema do cliente, né? Conhece toda a equipe, e poderia ser algum diferencial para a gente, porém eu não tinha experiência. Aí, quando eu fiz a entrevista com a engenheira de segurança, ela me aprovou, aí me treinou, né, lá na base, aí eu assumi a equipe de vigilância. Era muito mais tranquilo do que a galera que eu pego hoje. Sim. A gente começa de baixo, mas né? é legal, né, você falar isso, porque a gente já conversou aqui com algumas pessoas dessa parte de segurança do trabalho e sempre vem esse tema da dificuldade de você se colocar no mercado de trabalho quando você está recém-formado. E já vi alguns insights aqui. Já veio o Paulo falando sobre seja tão bom, né, que o seu currículo fale por você. Então, assim, você assim, ele deu a dica da seguinte forma: não finalize o curso e pare de estudar. Continue se especializando. Vá fazer um curso do ANR, vá se especializar num curso de resgate, vá se especializar, de repente, no bombeiro civil, para você pegar também uma questão de ter uma visão mais macro, né, de tudo. Então, ele deu essa dica de você se especializar ali e tudo mais, né? Já vi pessoas falando sobre essa questão do network, que você falou também, sim, de conhecer pessoas, se conectar, que foi o Marcos. Ele falou, cara, eu me conectei muito com pessoas, então eu não tinha experiência, mas eu ia fazer um curso e lá eu me conectava com pessoas que já estavam trabalhando e eu ia me conectando e ali eu fui conhecendo e quando surgiu a oportunidade o cara lembrou de mim. Então, é a parte do network. E teve a Jéssica, como você falou, da seguinte forma: eu queria trabalhar como técnico de segurança, só que eu não tinha oportunidade, eu me coloquei naquele ambiente e aí a oportunidade ela apareceu porque eu estava naquele ambiente já. É o que aconteceu com você também, né? Sim. Eu costumo falar assim, que existem 2 ditados, né? 2 ditos populares, na verdade. Prego que se destaca é martelado. Mas também quem não é visto também não é lembrado. Então, às vezes, a gente não dá valor para esses pequenos. Essa pequena pessoa que eu conheci aqui, que tem uma lojinha de material de construção, vende uma ferramenta, vende, consequentemente, um equipamento de proteção ali. Se a gente não dá valor a um contato com aquela pessoa ali, talvez aquela pessoa amanhã possa te ajudar a conseguir uma recolocação ou uma colocação no mercado. Então, às vezes, a gente valorizando esses pequenos contatos que a gente faz também, às vezes os pequenos contatos conseguem nos colocar num local. E assim, o que já conversamos também, é engraçado, porque assim, a gente fala da lei da semeadura. Às vezes você está plantando sementes, né? Você está sendo benquista para as pessoas sem intenção, né? Você estava ali conversando, você pegou uma amizade com uma pessoa, foi benquista, ela lembrou de você porque você semeou, né? E quando você semeia, você tende a colher depois, né? Porque nasce, né? Nem toda semente germina, mas quanto mais você semeia, mais chance você tem de colher, né? Exatamente. Então, é uma dica muito importante para quem está nessa parte de segurança do trabalho. Eu vejo muito aqui dos nossos entrevistados, é isso, né? Como se realocar no mercado, como ter o seu primeiro emprego no mercado. Eu acho que também é isso, não querer entrar de salto alto. Muitas vezes você pode entrar por uma porta lateral para alcançar a porta da frente, igual aconteceu com você. Hoje a gente vê uma situação muito bacana. Quando eu entrei na atual empresa que eu me encontro, eu entrei com uma pessoa que eu tenho um carinho absurdo, que me acolheu assim numa fase bem complicada quando eu estava entrando. Mas enfim. E essa moça, ela entrou recém-formada, né, em segurança do trabalho,
e só que ela entrou como auxiliar de segurança. Então, hoje a gente tem na segurança do trabalho mais cargos que são portas, né? Que conta como experiência com segurança do trabalho. Então, acaba que se você, dentro daquele pouquinho que você conseguiu ali, aquele espaço que você conseguiu como assistente, como auxiliar, você conseguir absorver tudo de conhecimento que você precisa e se destacar e se colocar num lugar que não, quando acontecer uma oportunidade, quando surgir uma oportunidade, o meu supervisor, o meu coordenador vai lembrar de mim, ele vai me dar uma oportunidade. Esse é o ponto. E muitas vezes, né, a gente fala assim, você, se a porta não se abre ali, se abre do lado, né? Porque pessoas estão te vendo. Exatamente. Sempre tem pessoas te observando. As pessoas acham que não, mas aquela pessoa, ela sai dali, ela vai lembrar. Ó, fulano de tal Me ajudou, fulano de tal era bom, é um cara esforçado, não tinha oportunidade lá porque o gerente lá era muito ruim, mas é um cara bom. Sim, sim. E aí ele vai lembrar de você no próximo emprego dele, né? Essa amiga que entrou comigo hoje ela é técnica de segurança. Ela foi promovida a técnica de segurança. Tem a turma dela lá, tá arrebentando. Na empresa anterior da sua, você fala? Ou na atual? Não, na atual. Na atual. Tá. Ela entrou junto comigo, exatamente. A gente foi pro treinamento, conheci ela no treinamento, né, na integração. E aí, gente, passamos muito perrengue juntas para fazer esse treinamento. Mas, enfim. E aí, acabamos fazendo amizade por causa desses perrengues, né? Certo. E ela entrou como auxiliar de segurança. Auxiliar de segurança, ela não tinha uma turma que era dela, ela não gerenciava uma turma, ela trabalhava auxiliando outro técnico, rodou muitas turmas, né? E agora ela tem a própria turma dela, agora ela anda com as pernas dela. Eu acho isso. Tá liderando, né? Tá liderando a equipe dela. É muito legal, isso é muito bom. Então, mas, gente, se você conseguiu, né, o seu primeiro emprego nessa parte de segurança, já numa empresa grande, né? Uma empresa consolidada, lá no Porto, né? A gente fala assim, conversamos aqui também com a Jéssica, e quando a gente fala de portos no Brasil, já existe uma cultura muito forte de segurança do trabalho, né? Diferentemente de empresas de pequeno porte, médio porte, que acabam sendo mais por obrigação do que por cultura. Exatamente. Né? E agora você está numa outra empresa também, nessa parte de ferrovia, se não me engano. Sim. Né, que também tem uma cultura muito forte na parte de segurança do trabalho, de prevenção, e quando não pode ser prevenido, né, você tem a parte de entra aí o EPI. Exatamente. Né? Quando não existe a prevenção, tem que entrar o EPI. Mas e aí você já tem uma experiência diferente da maioria dos técnicos de segurança hoje que estão aplicando, né? Porque a maioria dos técnicos de segurança estão trabalhando dentro de pequenas e médias empresas. Sim, a dificuldade é maior. E o que você entende, né? Quando a gente fala assim, vamos falar do tema de hoje, que é a importância do EPI, né? Hoje, essas empresas, elas têm, além de capital, ela tem a cultura para investir no EPI de alta performance, um EPI de qualidade. Vou dar um exemplo aqui. Hoje, a botina que você usa, ela tem uns diferenciais do mercado, né? Ela tem ela é melhor. Como é que é essa botina? Sim, a gente hoje, as equipes trabalham, a botina ela tem proteção de metatarso, ela tem um modelo manobreiro, né? Tem aquele um cano mais acolchoado. alto. Isso, tem um cano mais alto, tem palmilha anti-perfuro, porque ferrovia, né? Então a gente trabalha muito próximo de sucata, pregos, né? O tal do tirefon, e então oferece risco de perfuração. Resistente a altas temperaturas também, porque é muito quente, gente, é muito quente em cima da linha. E alguns trabalham até com solda aluminotérmica, que também é um outro risco bem alto que a gente tem e bem frequente. Então, assim, nossa botina ela tem uma tecnologia muito pesada, né, para atender. E não tem acepção, são todos os colaboradores, né? Só a questão do metatarso que o pessoal do escritório, devido aos riscos, né, exposição aos riscos, que não utilizam, mas não tem a necessidade de utilizar. Mas os que vão para trecho, que visitam a área, foi a campo, tem que ir com proteção de metatarso, com esse aparato todo. E qual é o motivo, na sua concepção, da empresa estar investindo num EPI de qualidade maior ali? O que mais? O que influencia, além do risco? O que você entende ali, dessa parte? Então, assim, a gente vê pelo andamento, né,
da cultura da empresa, o amadurecimento da cultura de segurança, né? Eu costumo falar que a segurança do trabalho, nenhuma norma, nenhum EPI, nenhum procedimento é tirado da cabeça. A gente vem de um histórico muito longo, uma luta muito grande, para a gente conseguir ter um trabalho digno, ter condições dignas de trabalho, né? Quando a gente fala de grandes empresas, a gente vê que, como você falou mesmo, a empresa é uma empresa grande, ela tem uma presença maior, um capital maior, consegue comprar uma quantidade maior, o que acaba, consequentemente, interferindo no preço, né, devido à demanda. Então, acabam investindo um pouco mais nessa qualidade do EPI, nessa especificação do EPI. Né? E uma das preocupações que a gente tem lá na nossa empresa é justamente entregar um maior conforto, né, para o nosso colaborador. Às vezes, por exemplo, no calçado de segurança, que tem tantas coisas, né? Vamos falar sobre todos os aparatos do nosso calçado de segurança. A gente trabalha num terreno hoje que é muito acidentado, a gente pisa, tem muita diferença de nível, né? A gente sobe em talude lastreado, com brita, são pedras muito grandes, então pode acontecer de escorregar, pisar, torcer o pé, né? Às vezes tem algum obstáculo na frente de serviço, então aquele acolchoadozinho que o pessoal acha que é bonitinho para poder, às vezes, é bonita a botina, vou passear. É bonito, mas é extremamente funcional aquilo, né? O EPI, tá, pessoal? Para quem ainda pensa assim, EPI não evita a ocorrência, tá? E todo acidente avisa. Só que esses aparatos que tem no EPI, esses dispositivos a mais, eles vão evitar ou minimizar ou evitar uma lesão. Né? Eu já passei por inúmeras vezes, não em trabalho, graças a Deus, nunca me acidentei no trabalho, mas até fora do trabalho, por estar utilizando um calçado de segurança, por exemplo. Quando eu entrei no Porto, eu entrei na área administrativa. Intrusa. Passa um intrusazinho aí. Quando eu entrei no Porto, eu entrei na área administrativa. Então, eu trabalhava mais no escritório, eu ia pouco para campo. Sim. Né? E eu via que tinha muita gente que trabalhava no administrativo, no escritório, não o pessoal da segurança, mas de outras áreas, que iam e voltavam do trabalho, apesar de receberem calçado de segurança comum, como a gente recebe, né, quando entram, e com sapatilha, tênis, calçado civil, né? E presenciei algumas ocorrências da pessoa, ao subir do ônibus, escorregar, torcer o tornozelo. No dia de chuva, por exemplo, né? Exatamente. Se machucar porque não estava utilizando o calçado de segurança. Quem nunca caiu com a calça dali havaiana na chuva, né? Daquela escorregada, assim, daquela torçãozinha. Eu já tive. Quem nunca, né? Então, assim, às vezes a empresa investe nesse aparato, nessa qualidade, justamente para evitar essas situações, né? A qualidade do calçado interfere, inclusive, na postura do colaborador. Aí, para falar de NR, engloba muita NR, né? Entra ergonomia, entra tudo. E aí você vai também nessa questão, né? Porque a empresa, por exemplo, uma empresa com muitos funcionários, quando você pega uma empresa de 10 pessoas, tem 1% de afastamento, 2% de afastamento, 10% de afastamento quando de uma pessoa. Sim. Agora, você pega uma empresa que tem 500 funcionários, 600 funcionários, você fala de 10% por dia, é muita gente. É muita coisa. E você acredita que essa parte do investimento também no EPI adequado, ela influencia na redução do afastamento dessas pessoas? Sim, com certeza, porque às vezes, por exemplo, se eu pisei em falso aqui, eu estou com calçado adequado, muitas vezes eu posso nem torcer o tornozelo, nem chegar a me lesionar. E amanhã eu consigo retornar para trabalhar. Ou, às vezes, se eu estou com calçado adequado, eu torci, pisei, me machuquei, deu aquela dorzinha, um inchaço, mas, às vezes, por eu estar com calçado adequado, né, eu chego na minha casa, eu vou fazer aqueles procedimentozinhos básicos, né, gelo, compressa com gelo, passar uma pomadinha, alguma coisa assim, e amanhã estou nova em folha. Né? Entendi. Aconteceram, não presenciei, né? Mas já tomei conhecimento na minha vivência, na segurança, de algumas ocorrências, por exemplo, que o colaborador
tinha costume de utilizar um calçado comum. Isso aí foi real. Tinha costume de utilizar um calçado comum. Que não era EPI, você que fala. não era EPI. Tá. Isso. Para trajeto. Para casa. Isso sem falar atividade. Trajeto. Casa, trabalho, trabalho, casa. Ele saía, ele ia para a faculdade. Nesse dia, ele saiu atrasado do trabalho, não deu tempo de passar no armário, porque ele tinha uma prova na faculdade. E se ele demorasse, se ele entrasse para o vestiário para poder se trocar, para colocar a roupinha dele, ele iria se atrasar para a prova. E aí ele foi com um calçado de segurança. Chegou, fez a prova dele e tal, não sei o quê. Quando ele estava voltando da faculdade, indo para casa, tinha uma boca de lobo aberta na rua. Ele não viu, na correria, ele pisou em falso, a perna dele virou, né? O tornozelo dele virou. Filho, aquilo deu um inchaço na canela do candengo. Mas no hospital, ele foi socorrido, levaram para o hospital e tal. No hospital, o médico olhou o calçado, olhou tudo e falou com ele, você agradece que você estava com isso daí. Isso ele me contou depois. Você agradece que você estava com esse calçado. Que minimizou muito, né? Porque do jeito que seu pé afundou, do jeito que ele explicou que o pé afundou e tal, se ele tivesse de tênis, poderia ter quebrado. Rompido o ligamento, né? Exatamente. Então, não evitou a ocorrência, ele se lesionou assim mesmo, mas foi uma lesão muito mais branda. 3, 4 dias depois ele já estava retornando ao trabalho. Então, assim, às vezes a gente não dá valor, né? não, como colaborador, a gente não dá valor a isso. E acaba que, quando a empresa acaba reduzindo, por esse investimento, né, numa qualidade melhor de equipamentos, acaba reduzindo um pouco o índice de absenteísmo, né? Eu acho que vai até um pouco além. Né? Às vezes a gente compra um calçado de segurança. Ai, gente, batendo na tecla do calçado de segurança. Porque o calçado hoje é o mais comum, né? Todo mundo usa. Mas vamos falar sobre o calçado de segurança. Quando você tem uma rotatividade muito grande de colaboradores, né? Uma obra, um paradão, alguma coisa assim. Você compra um calçado de uma qualidade muito inferior. Já presenciei também essa situação do calçado esfarelando, porque às vezes o calçado está muito tempo guardado lá. Aí você, como na sua experiência anterior, sabe o que é uma hidrólise, né? Eu sei, exatamente. Aí eu já vi que assim, é engraçado, porque você já conhece pelo teu histórico. Mas eu já vi muito cliente queimando o fabricante por causa da hidrólise. E não é a culpa do fabricante. E às vezes é no lojista. É o lojista. E muitas vezes, engraçado, que muitas vezes, como eu citei anteriormente, às vezes um depósito de material de construção, você consegue comprar um calçado de segurança, o pessoal compra botina, é a mesma botina que o pessoal usa na roça. Sim. Né? E a armazenagem, o tempo de armazenagem tem que ser considerado, a forma, a exposição ao calor, exposição à umidade, é todo um conjunto e é algo que o povo não tem cultura de avaliar, ir lá e ver a especificação do fabricante, modo de armazenamento, modo de higienização, tem explicando tudo, só que a gente não busca informação. Porque a gente está tão habituado, Guilherme, no nosso dia a dia, eu vou chegar, vou calçar minha botina, vou trabalhar. Vou sair, vou botar minha capa de chuva e vou sair. E não para ver esses pequenos detalhes e esses pormenores salvam a vida da pessoa. A gente teve um episódio aqui, bacana, foi com o Marcos, ele é o gerente regional, Rio Espírito Santo, da Marluvas, que nós somos distribuidores deles, né? Sim. E aí foi muito bacana que ele explicou aqui no nosso podcast a diferença de um calçado ocupacional e um calçado de segurança. Você sabe a diferença no calçado ocupacional e no calçado de segurança? Então, o calçado de segurança, o calçado de proteção, ele precisa ter no mínimo, biqueira de composite ou biqueira de aço. O calçado que tem somente uma biqueira de PVC, o cara fala, um bico de PVC, ele é um sapato ocupacional. Por quê? Porque aquela biqueira ela não tem função de proteção nenhuma. Ela é somente uma conformidade. O que eu vejo muito em empresas onde existe risco de algum objeto cair no pé, pessoas comprando uma calçada com bico de PVC, acreditando que aquela biqueira vai proteger. Né? E não. Você tem que usar uma biqueira de bico de aço ou bico de composite para ser um calçado de proteção.
E aí, se você pegar mesmo na regra, porque na regra não é, né? Você pegar a análise de risco, pegar o PGR da pessoa, dizendo que tem que ter um calçado de proteção, né? Você não pode comprar um calçado com bico de PVC. Exatamente. Não pode, porque está lá no seu PGR que tem que ser um calçado de proteção, porque existe um risco de queda no pé da pessoa. Armazenamento, dentro de locais assim. Sim, transporte de materiais também. Transporte de materiais. Mas vai para aquilo que a gente está conversando agora, a dica que você deu. Quem é que lê a especificação do calçado? Quem lá e vai e olha? Você tem um calçado ocupacional? O que é calçado ocupacional? Você tem um risco de escorregamento. Beleza, então não tem um risco de queda. Então você tem uma sola ali que tem um gripezinho legal. E se você escorregar, o EPI protege. Você tem risco de torção, o EPI protege. Não tem risco de queda no objetos. Então você pode usar um calçado ocupacional. Então, assim, esse é o intuito do nosso podcast também. Levar informações não somente técnicas, mas também de produtos, de como funciona, de o que é o mercado, entendeu? Então, eu lembrei desse podcast, que é bem bacana. Então, eu tenho que falar para vocês aqui, ó. Vou deixar o cardzinho aqui do podcast, se não me engano, é o podcast número 3. Mas a nossa edição vai deixar o cardzinho aqui na tela, que é o do Marcos, nosso gerente da Marluvas, onde ele fala sobre a diferença de calçados de proteção e um calçado ocupacional. É um episódio sensacional, enriquecedor. Vale muito a pena você assistir. Tá? Esse recado para você. Mas voltando, Janice, eu tenho que ler aqui, porque eu fui gravando aqui o seu nome, eu tenho que ler toda hora. Janice, fala, que tem o seu nome como que é escrito e como que é pronunciado aqui no meu caderninho. Exatamente. Aqui. Mas vamos lá. Como é que você, lá nessa empresa que você está atuando hoje, ou até mesmo no anterior, já existia o book, já existia o catálogo, né? Sim. Você já tem também um cliente que tem um book específico, né? Mas como é que vocês analisam o custo-benefício daquele produto, para ver se está valendo a pena utilizá-lo, tanto na parte de segurança quanto na parte de custo? Ah, isso aqui está acabando muito rápido, não é ruim. Um ótimo exemplo para falar sobre isso é luva, né? Que luva troca demais, né? Como é que funciona para vocês lá essa parte? Então, assim, a gente trabalha com um cliente hoje que tem um book para ferramental, né, máquinas, equipamentos, e tem também para EPIs, né? Então tem o catálogo, a gente tem que seguir e fornecer conforme as atividades e conforme o que está previsto no catálogo, com relação a marcas, modelos, especificações e afins. E o que a gente tem observado? A gente tem alguns EPIs que comumente já tem um desgaste maior, né? E esse trabalho é um trabalho que já foi feito. A gente tem um EPI ou outro, por exemplo, a gente tem equipamentos vibratórios, tem algumas máquinas que são vibratórias, né? A gente utiliza hoje a Vibraflex da Dani, uma luva muito boa. Sim. Né? E a gente, até pouco tempo atrás, a gente estava com algumas equipes, compramos algumas equipes, algumas amostras. Eu não me recordo a marca, o modelo, mas de uma outra luva também para proteção de impactos, né? E o pessoal estava fazendo o teste similar para fazer o teste para ver em questão de qualidade. Por quê? A Vibraflex é uma marca muito boa, é uma linha muito boa da Dani. A Dani, sempre gostei muito de trabalhar com a Dani. Sim. Né? Mas toda marca tem a sua linha de ataque, né? E tem a linha top ali, sim. Exatamente. Justamente para atender isso. E então eu agradeço muito a Papai do Céu por ter me colocado nessa empresa que eu vejo que tem se preocupado, né, com a qualidade do EPI que está entregando para o colaborador, porque às vezes, Guilherme, a gente visa não somente, às vezes a empresa mira a periodicidade de substituição, né? Eu trabalho com a Vibraflex, se o colaborador utiliza ela 5 dias na semana, por exemplo, durante a atividade, ela tem uma durabilidade de uma rotatividade de substituição de aproximadamente 2 meses, 3 meses, né? Pelo nosso cronograma lá é de 3 em 3 meses a substituição da Vibraflex. Um exemplo. E com essa outra luva, que ela a criançada lá ficou doida de ver, porque ela parece luva para motocross.
Então, uma luva muito bonita, uma cor muito chamativa. A VibraFlex, você fala? Não, a que a gente testou, justamente para tentar atacar e substituir, a de impacto, para substituir a VibraFlex. A galera, não, eu quero uma dessa para eu pilotar final de semana. Então, assim, é uma qualidade maior, é uma proteção maior que tem, né? Visivelmente, no dorso, sim, né? No dorso. E aí começaram os testes para ver quanto tempo o colaborador conseguiria atuar com essa luva. Mas tem que ver o pitograma dela se atende a questão da vibração, né? Não, sim. Ela é própria para isso mesmo. É uma luva... Um negócio... Vou te mandar depois. Extreme, deve ser. É muito bonita. Eu não me recordo a marca e o modelo. Mas é uma luva muito bonita. E, assim, aparentemente uma luva muito boa. Uhum. E começaram a fazer esses testes. Então, hoje a gente tem... Eu trabalho numa empresa que se preocupa, né? Eu vejo que se preocupa com isso, né? Com a qualidade do produto, porque eu entregando um produto de qualidade para o meu colaborador, além de eu estar protegendo ele, eu estou economizando na quantidade de vezes que eu vou ter que fornecer aquele equipamento. Então, por exemplo, eu dei exemplo da VibraFlex. Se eu tenho a substituição da VibraFlex a cada 60 dias, por exemplo, eu colocando com uma qualidade um pouco maior, e ela custa X, e eu colocando uma que custa Y, mas com a qualidade maior, que eu consiga substituir, por exemplo, a cada 6 meses por desgaste, né? Porque não está suportando mais. Se você falar aí, por exemplo, de 60 dias, vamos usar números redondos, R$100, 60 dias. Então, está falando de durar 2 meses. Sim. Se você pegar uma luz de 200, o dobro, que inicialmente você vai dobrar o teu orçamento para comprar. Sim. Só que dura 6 meses, né? Você está falando de economizar R$200 aí. Você teria que trocar 100, 200, 300. R$100 então está economizando. Exatamente. Né? 100, 200, 300. No caso, você comprou só 200 durante 6 meses. Exatamente. Então, 30%, e aí, 30% de economia. Isso quando a gente fala no comercial. Uhum. Aí entra no comercial. Isso aí somente com adquirir o EPI. Estou falando de questões de custo de dinheiro custo mesmo. Benefício dinheiro mesmo. Agora eu Aí tem uma conta. Eu não vou saber fazer a conta para você. Não trabalho com o RH, não vou saber fazer a conta. Mas vamos lá. Mas entra também. Absenteísmo. Né? Quando você entrega um EPI com uma qualidade maior, né? Um aparato melhor, uma proteção melhor para o colaborador, um conforto melhor, você vai ter maior produtividade, porque ele vai trabalhar mais seguro, consequentemente mais satisfeito. Você vai estar evitando uma série de outras lesões que talvez o EPI que você fornece atualmente não vai estar protegendo o seu colaborador. Então, às vezes, o colaborador pode pegar um atestadozinho aqui, outro ali, porque vamos voltar no calçado de segurança. Dor nas costas. Dor nas costas e não sei o quê. Às vezes é simplesmente porque você está dando uma botina de elástico para o camarada. E se você trocar para uma botina simples, às vezes a atividade permite você utilizar uma botina simples, com proteção de composite somente e acolchoadinha, tal, legal, para o colaborador trabalhar. Então, às vezes, você deixa de perder um pouco na produção, porque um colaborador que falta, eu tiro isso pela minha equipe hoje, um colaborador que falta, um conservador que falta, é um desfalque absurdo para a gente. Se o colaborador for, por exemplo, um operador, que não é todo mundo que pode ser operador, né? Eu tenho 2, na equipe hoje eu tenho 2 operadores de máquinas leves, então se um operador desse falta, né? Hoje o que acontece? As empresas estão cada vez mais trabalhando com um quadro mais enxuto, né? Sim. Você trabalha com enxuto, trabalhando com pessoas com multifunções, então, tipo, a pessoa faz uma coisinha aqui, uma coisinha ali, está sempre fazendo. Então, quando ela já está enxuto e essa pessoa falta, atrapalha muito no processo ali. Muito. E aí sempre tem aquele que falta bastante, já atestado, né? E aí acaba prejudicando os amigos do lado, né? Porque aí sobrecarrega a equipe do lado. Mas voltando a essa parte do uso do EPI, né? Você tem essa parte do custo-benefício do produtividade, você tem a questão do conforto da pessoa e até a questão do uso, né? A pessoa ela não está usando aquela coisa desconfortável, por exemplo, uma luva não tem pegada, ela tira para usar sem a luva. Exato, né? O tal do rapidinho, né? Uhum. Vou fazer rapidinho que não vai dar nada. Sempre fiz.
Eu faço isso há 30 anos. Sempre foi assim. Nunca deu errado. Foi sempre assim, nunca deu errado. Uma hora dá. E dá muito errado, né? Então, assim, quando a gente fala sobre essa disparidade na qualidade dos EPIs que a gente fornece, né, para o nosso colaborador, incide em muitos fatores. E a gente já tem uma dificuldade de implantar a cultura de segurança para os colaboradores, porque minha visão, tá, Guilherme? Eu acho que cultura de segurança deveria ser matéria de escola. Sim. Cultura Prevenção, de segurança. né? Exatamente. Quando eu fiz meu curso meu curso técnico, né? A gente não fez, na época a gente não fez TCC. A gente fez uma feira técnica. Certo. E a feira técnica foi de todas as temáticas. E a minha turma de segurança do trabalho, que quando a gente começou tinha mais de 60 pessoas e formaram 20 e algumasinhas. E dessas 20 e algumasinhas, muito poucas, nem 10 conseguiram colocação no mercado como técnico, né? Mas, enfim, a gente fez o nosso trabalho, a gente falou sobre a segurança em casa. Nossa feira técnica foi de segurança no lar. Segurança doméstica, né? Segurança doméstica. O Emanuel, que é o meu co-host que hoje não pode estar aqui, ele adora falar sobre esse tema. É muito bacana, porque são pequenas coisas que a gente não percebe, que a gente não nota, né? Às vezes eu estou na cozinha, o posicionamento do cabo da minha panela, o tipo de fogão que eu utilizo, aqueles fogões bem antigos, que não tinha queimador automático, não tinha trava de segurança na válvula do gás, né? Então, assim, hoje a gente... A bomba caseira, que é a panela de pressão. Eu tenho uma dessa antigona. Tem que fazer manutenção. Ainda tem. Não uso mais, não. É só relíquia mesmo. Hoje eu uso uma elétrica, sim. Mas, assim, enfim, foi um trabalho muito bacana e a gente conseguiu colocar dentro da sala de aula os ambientes e os tipos de riscos do ambiente e foi um trabalho muito legal. Então, eu acho que a segurança do trabalho deve ser trazida para dentro da formação da criança, né? Do adolescente, sim, trazer essa visão. Não com o intuito somente de formar profissionais voltados para a segurança, mas para receberem as orientações. A cultura de segurança, a cultura de prevenção. Exatamente. Né? Tem que ser implantada desde o começo. A gente tem muito essa dificuldade. A gente fala sobre, além disso, né, na cultura de prevenção, você fala também sobre a questão do primeiros socorros. Isso, então, acho que deveria ser tema de pessoas saber fazer um primeiro socorro, fazer uma massagem cardíaca ali, né? Saber o que fazer quando alguém tiver em um acidente, né? Para quem ligar, como falar, o que ser falado. A gente teve um episódio muito bacana sobre isso, porque você ajudar, não necessariamente você ir lá e fazer massagem cardíaca. Tem gente que não se sente apto. É você pegar e fazer o quê? Parar, pegar o telefone, falar com calma, com segurança, o máximo de informações possível para que a pessoa que esteja lá do outro lado saiba exatamente quem mandar, o que fazer, quantas unidades mandar para aquele local. Exatamente. Então, o fato de você saber fazer uma ligação é muito importante, né? Sim, tem pessoas que ficam desesperadas, não sabem falar. Então, eu acho que acho que também deveria estar dentro do quadro escolar ali, né? Da grade escolar, como é que se fala. Acho que isso é importante mesmo, como essa parte de segurança. Mas, graças a Deus, hoje em dia existe o YouTube, né? Existe a internet. Infelizmente, tenho 3 filhos. Eu tento instalar uma cultura para eles pararem de ficar vendo aquelas besteiras e começarem a buscar informação. Porque eu gosto muito de ver o YouTube, mas eu gosto de ver informação. Trazer, pesquisar, ver vídeos, estudar um pouco. E tem muita coisa boa hoje na internet, inclusive o Pod Especialista. Pod Especialista, sim. Mas vamos lá. Só para finalizar essa parte que a gente estava conversando, você acredita hoje, pela sua experiência e pela empresa que você trabalha, que o conforto do EPI ele impacta diretamente na produtividade do funcionário? Com certeza. Com toda certeza. Assim, às vezes, como a gente estava falando, a gente falou da luva, né? Por exemplo, se eu tenho uma luva apropriada para fazer determinada atividade, né? Porque assim, o Guilherme, a
aplicação do EPI tem que ser avaliada minuciosamente, caso a caso. Sim. Não é simplesmente eu falar assim, eu vou colocar um colaborador para utilizar uma luva de PVC. Existem uma infinidade de funcionalidades, uma infinidade de modelos de luva. Mas Sim. é PVC o quê? É cano curto? É cano longo? Qual outra proteção a mais? Ela pode ser uma simples, pode ser substituída por uma de látex, porque às vezes eu estou com uma dificuldade de fornecimento de material. Entra a questão do tato. A gente vê muito quando trabalha com peças pequenas, né? Então, assim, eu vejo que né, do corte, o risco de corte, a probabilidade, porque às vezes a gente tem o risco, mas a probabilidade, né, é anos-luz inferior. Então, tudo isso tem que ser analisado. Aí a gente volta lá naquela tecla de ler documentação, de ler especificação. Muitas vezes a gente, principalmente em empresa pequena, a gente vê muito disso, que contrata uma empresa especializada de consultoria de segurança, vai, faz a documentação que tem que fazer, PGR, PCMSO, LTCAT e não sei o quê, e faz a documentação toda, mas ninguém da própria empresa senta e lê a documentação. Não, é só porque é obrigatório. Exatamente, só porque é obrigatório. Aí quando chega uma fiscalização ou quando é notificado por um colaborador que acionou a justiça, e aí o pau quebra. Né? Aí vamos sentar e vamos ver, aí apresenta a documentação. E como que faz? E aí você fala, tá bom, cadê o treinamento da NR6? Cadê do uso do EPI? Exatamente. E, porque assim, isso é uma coisa que eu falo muito com meus meninos, vocês anotem isso, tá? Gravem. A obrigatoriedade da empresa não termina no fornecimento do EPI. Aí, às vezes, ficam brigando com a gente porque o técnico de segurança é chato, porque bota essa luva direito, fulano. Ô, fulano, cadê o seu óculos? Aí, você chega lá em cima da linha e o camarada tá com o óculos de segurança na nuca. E aí, como é que funciona? Dá vontade de tacar um troço. Mas aí, se ele foi lá, treinado, fez lá as horas da NR6, assinou a sua presença, ele está instruído. Claro, você não vai deixar o cara se acidentar sabendo que ele tem risco. Sim, sim. Mas caso ocorra e não esteja dentro da sua vista, né, porque ele pegou lá e tirou, ele, juridicamente, a empresa está respaldada e ele assumiu o risco porque ele foi orientado, treinado. E temos evidências. E temos evidências. Sim. Só que aí é o que eu falo. Às vezes muitas vezes a gente se limita a isso daí e, ele foi treinado, ele foi orientado, eu tenho aqui que ele sabe, ele está lá. Eu não posso deixar. Primeiro são vidas, né? Exatamente. Ô filhinho, vem cá, vamos conversar aqui. Por que que tá assim? Porque, não, Tequinha, eu esqueci. Não, eu coloquei aqui, eu fui fazer isso, eu tirei. Tá, não, tudo bem, coloca. Hoje a gente tem muita tecnologia, tem muitas empresas que usam a tecnologia a seu favor. E quando não utilizam a tecnologia, a gente tem o antiguinho papel. Sempre funciona. Aliás, prefiro o papel, porque tecnologia caiu na internet. Então tá, beleza, você foi orientado aqui. A gente trabalha, na empresa que eu trabalho hoje, a gente tem tecnologia, então a gente tem um aplicativo que a gente faz observações de tarefa. Eu já tenho que fazer as observações de tarefa do meu efetivo para relatar como que eles estão trabalhando. Aí lá pergunta sobre a questão dos EPIs, sobre postura, sobre documentação, utilização de adornos, tudo relacionado a atividades em geral. Né? E aí, quando o colaborador não utilizou um equipamento de proteção corretamente, observação negativa. Por quê? Não é maldade, mas a obrigatoriedade da empresa, a responsabilidade da empresa com aquele colaborador é da hora que ele sai para trabalhar até a hora que ele chega em casa. Então, a gente tem que ser um pouquinho chatinho às vezes. Poxa, mas não adianta falar... Só trocar uma ideia, às vezes não adianta só trocar uma ideia, até para servir de exemplo para os outros. Exatamente. Porque assim, muitos colaboradores levam muito na brincadeira quando a gente fala assim, utiliza o óculos, poxa, mas bobeira, tá passando, é só uma poeirinha. Hoje, na atividade que a gente faz, a gente tem um risco muito grande de projeção de partículas no rosto, de projeção de partículas no olho, né? E eu falo muito com os meninos, às vezes
Eu até peço perdão para eles, às vezes, por ser um pouco grossa, mas eu gosto de trabalhar mais com a realidade. Gente, não deixa para você colocar o óculos no olho depois que você fica cego. Não Mas resolve. por que você acha que tem muito trabalhador que ainda não tem essa... não entende o valor, né, do uso do EPI? Por que você acha que acredita disso? A pessoa não entende que o valor de usar aquele... Porque assim, a empresa está investindo um valor, né, alto. Que realmente tem esse investimento bem nessa parte. Sim. E por que a pessoa não dá o valor para o EPI? Olha, Guilherme, eu acredito que seja muito por questão da cultura, né? O que a gente já falou aqui, inclusive, a questão de cultura. Tem muita gente que é o famoso erro e acerto. Eu fiz assim, eu faço assim a vida toda, nunca deu errado, né? Mas e se der? Eles não trabalham com o e se. Nós somos prevencionistas, nós estamos aqui para trabalhar justamente o e se. O melhor dos mundos da segurança do trabalho é trabalhar com o e se acontecer. A possibilidade de acontecer. A possibilidade. Então, a gente está aqui para trabalhar, para eximir essa possibilidade, para evitar que ela se concretize. Esse é o nosso trabalho. E, às vezes, para a gente conseguir entregar esse trabalho bem, a gente tem que ficar no pé de muita gente. Tem gente que não, você chega, troca ideia. Às vezes, você fala com um colaborador, pô, cara, eu pego vídeo, eu sou ruim, eu pego vídeo no YouTube, eu mostro alguns acidentes. Eu dou exemplos. Quando eu estava lá no Porto, eu dava muito treinamento de integração. Então, nem gosto de falar, né? Eu sempre falava muito dos exemplos. Eu tenho meu irmão, ele é mestre de obra desde os 18 anos dele. Muito inteligente. Não tem estudo, mas é muito inteligente. E ele brigava muito com a segurança do trabalho da construtora que ele trabalha. E, não tem necessidade, tem não sei o quê. Um dia, fazendo um trabalho em casa, ele sem uma roupa de proteção, ele sem um calçado de proteção, não tinha o tal do isolamento da área e não sei o quê. O maquinário dele, que ele tinha emprestado para o colega, voltou com defeito no acionamento. E ele cortando uma cerâmica lá no quintal de casa para fazer um reforma. Não fez o checklist da máquina, não testou, né? Engraçado, eu tenho um senhor de 70 anos, acabou de fazer 70 anos que trabalha com a gente, ele testa ele é operador, ele testa todo o material dele sem precisar falar. Antes dele ir lá pegar o checklist para preencher. Ele vai lá, monta a baiazinha dele, desce com a máquina dele toda, vai lá e testa tudo, confere tudo, vê se está na validade, tudo. Eu queria mais uns 20, seu Geraldo, para trabalhar comigo, que ele é o máximo. E aí, meu irmão não fez isso. Ele estava com o filho dele pequeno no quintal brincando. Ele foi brigar com o filho para o filho entrar para dentro de casa. A máquina disparou. Lembra aquele chinelo Raider, aquele da correia bruto? De couro, sim. Exatamente. Ele estava com um chinelo daquele em casa. Já era mestre de obra há muito tempo. E aí ele foi ligar, na hora que o meu sobrinho saiu, a máquina disparou. Acionou sozinha. A máquina disparou. Isso, acionou sozinha. Isso, disparou sozinha. E aí, quando ele foi para pegar, ela começou, que era piso de cimento, começou a bater, quicar assim no chão. Nessa daí, que ele levou a mão, ela bateu, cortou um dedinho do pé dele, na hora. Não ficou fora. Se não fosse o Raider, tinha arrancado o pé fora. Eita. Não chegou a arrancar. Cortou o dedinho e na mão chegou a amputar. Eu não me recordo se é a mão direita ou a mão esquerda, ele chegou a perder o dedo, né? Levou para o hospital, minha mãe naquele desespero, todo mundo desesperado. Eu era pré-adolescente ainda, pré-aborrecente, como se diz, né? Então eu não entendia muito do que estava acontecendo, mas eu vi, eu presenciei. Então, desde então, ele tomou um choque de realidade. Quando eu estudei segurança do trabalho, eu conversei com meu irmão também. A gente sempre troca muita ideia sobre isso. E eu conversei com ele. E eu falei com ele também na época. Eu falei, Nil, minha mãe tem alguns problemas de reumatismo. Ela trabalhava, na época, fazendo limpeza de ônibus à noite, em Ouro Preto, frio pra caramba na época. E era uma época que não tinha segurança do trabalho, então não tinha EPIs, não é como tem hoje, não tem as tecnologias que tem hoje. Evoluiu muito essa normas, parte. obrigações e não sei o quê. Então, minha mãe, ela não tinha recurso. Ela tinha que trabalhar do jeito que a gente está fazendo, era o que tinha e pronto, acabou. Minha mãe adoeceu muito nova.
Ela perdeu os movimentos do pé, da mão, assim, a destreza, né? Muito nova. E eu era adolescente quando eu acompanhei esse processo de adoecimento da minha mãe. Isso me marcou muito. Então, um dia eu sentei com esse meu irmão e falei com ele. Falei, Nil, você já parou para pensar que se na época que a sua mãe trabalhava tivesse a segurança para exigir o uso de uma galocha, de um avental, de uma luva, tempo de exposição dela, uma máscara para produto químico, não sei o que, talvez a sua mãe ainda fosse saudável e tivesse aposentado apenas por tempo de contribuição. Tempo, né? Ou talvez hoje ela conseguisse ter a vida plena que ela sempre sonhou, né? Ele fica pensando muito nisso, a gente conversa muito sobre essas coisas. O meu irmão hoje, eu tenho muito orgulho de bater no peito e falar que se o técnico de segurança que trabalha na equipe dele hoje não atender, não tiver a mesma visão de segurança que ele tem hoje, ele corta. Não, ele corta. Ele puxa a orelha. Sim. Não, ele puxa a orelha. Não, sei o que, tal. Se não funcionar, é tchau. É tchau, demite. Demite. Já teve muitas vezes que a gente troca muita figurinha dele me mostrar. Mas precisou sofrer na pele para poder pegar essa cultura, né? E é algo que eu falo, inclusive falei no DDS hoje, gente, a gente não precisa, a gente tem procedimentos, tem EPIs, tem EPCs, tem um monte de dispositivos aí. De novo, não é tirado da cabeça. Alguém precisou adoecer, alguém precisou perder um membro, alguém precisou perder a vida para que vocês não precisem passar por isso, né? Então, assim, falta muito esse pensamento nas pessoas, né? Treinando uma vez, eu estava fazendo no Porto um treinamento de integração e um colaborador que estava entrando, ele me parou no meio eu achei muito bacana, que eu gosto dessa interação, gosto muito de treinamento. E aí ele me parou no meio do treinamento e falou assim, ô dona James, vou fazer uma pergunta para a senhora sabe qual que é a maior dor do acidentado? Aí eu falei, olha, se a gente tem a mesma visão de segurança, eu sei, mas eu vou deixar você responder para os seus colegas. Ele subiu, eu botei o microfone para ele e ele falou, fala para os seus colegas, qual que é a maior dor do acidentado? Aí ele olhou para todo mundo, tinha 60 e poucas pessoas na sala, no auditório na época. Ele olhou para todo mundo e falou assim, a maior dor do acidentado é saber que ele próprio poderia ter evitado esse acidente. Arrependimento. Às vezes a gente escolhe se acidentar. Sim. Né? Quando eu não uso um EPI, quando eu não relato para o meu empregador que, olha, esse EPI não está atendendo, vem cá, vamos trabalhar, vamos tentar mudar isso daqui. Eu queria até aproveitar essa deixa que você deu e tocar nesse assunto, né? Porque hoje você comentou, você segue um book de uma empresa que que é um cliente. Presta serviço. Presta serviço, né? É um cliente da empresa que você trabalha. Mas como é que é essa questão de entender se o EPI está adequado, entender se está adequado não somente pela questão da durabilidade, mas do conforto ou até mesmo da eficiência do risco. Como é que é feita essa análise dentro da sua empresa e como é que você reporta isso para cima? Só para eu entender, como é que é feito isso? Então, Guilherme, esse tipo de avaliação, né? Todo documento principalmente documento de segurança, é documento vivo, que sofre inúmeras alterações, inúmeras vezes, por diversos motivos, né? E esse é o bacana de se trabalhar, pelo menos com empresas maiores, que não é uma cultura engessada, né? Porque não é interessante nem para nós, como fornecedores da nossa empresa, né? Fornecedores de mão de obra para a nossa empresa, para o nosso cliente. Não é interessante para nós ter alguma ocorrência ou altos índices, ou qualquer índice que seja de ocorrência de absenteísmo, de acidentes, né? Por falta de um EPI, ou por falta de qualidade, ou por falta de uma especificação melhor, um EPI mais, né, adequado, exatamente. E não é interessante para o nosso cliente também ficar vulnerável, ficar exposto, porque a galera que está lá com a gente no chão de fábrica, hoje eu sou técnica de campo, não sou mais técnica administrativa, então eu estou muito junto com o pessoal lá embaixo.
a galera do chão de fábrica não tem muita noção do que funciona aqui em cima, né? De tudo que a gente passa para poder colocar um EPI lá na frente de serviço. Não é assim, essa luva não está atendendo, amanhã eu vou fornecer outra. Tem todo um processo, eu tenho que pegar, analisar, justificar. Então, eu queria isso. Como é que é esse processo? Me conta aí. Então, eu ainda não passei por esse processo. Eu presencialmente passei por esse processo na minha empresa. Ainda não. Certo. Tá? Mas eu vou te passar a minha visão. Caso eu... Vai que algum dia eu chegue a ser gestora. Mas vamos pegar, né? assim, vamos pegar na questão da avaliação na prática. Hoje você tem lá um EPI, como é que você avalia se o EPI é um EPI de alta performance ou não? Então, isso aí eu já fiz, tá? Com algumas situações lá na empresa. A gente tem a periodicidade de substituição dos equipamentos, né? Dos materiais. Então, a gente fornece e... Vou te dar um exemplo. A gente usa muito, que é o que tem a maior rotatividade para a gente. São 2 itens. A perneira florestal e a luva mista, que é o que a gente mais usa nas nossas frentes de serviço. Então, é o que desgasta mais rápido, é o que tem uma durabilidade menor, né? Então, o que eu faço com relação a isso? Eu costumo anotar, né, a data que eu estou entregando o EPI. Por mais que a gente faça o controle na ficha de EPI, mas a ficha de EPI não fica comigo. Eu tenho um caderninho lá que é minha bíblia. Eu tenho bastante dados no meu caderninho. Então, eu anoto. Hoje eu estou entregando o EPI XYZ para fulano de tal, EPI tal para fulano de tal, uniforme, não sei o quê, e anoto. E aí, o colaborador me pede de novo. Às vezes eu costumo ter uma memória bem boa. O colaborador me pede de novo. Me arruma uma luva aí. Cadê sua luva? O caderninho lá e olha. Não, primeiro eu vou aqui, na caixinha aqui. Cadê sua luva? Porque às vezes eu entreguei uma luva na segunda-feira pro camarada, na quarta-feira ele quer outra. E aí? Não, eu perdi. Poxa, perdeu, mas perdeu onde? Perdeu por quê? Aí eu entrego, eu não posso deixar trabalhar sem o EPI, eu não posso parar o colaborador por falta de uma luva, porque, né? A gente precisa produzir. Eu registro. No eu dele, registro. Né? Exatamente, sim. E aí, o colaborador me apresenta, trabalhei, choveu, realmente, às vezes no dia chove, molha muito, o pessoal me pede, eu reponho para a galera e tal. E aí eu vou fazendo essa analogia. E sempre que eu tenho alguma observação, eu passo para o meu supervisor, eu passo para os meus superiores. Olha, eu estou observando, a gente tinha pouco tempo atrás, mas o pessoal já tinha repassado, né? Quando eu cheguei a fazer esse levantamento, o pessoal lá em cima, em Mendes, já tinha percebido, já tinha passado, né? A gente até trocou de fornecedor com relação ao uniforme, né? Nosso uniforme, a gente não precisa de nenhum tratamento especial no nosso uniforme, mas a gente precisa ter faixas refletivas, né? Já é um diferencial. É um diferencial, exatamente. Não é tão comum, né? Não exatamente. Então, a gente percebeu que estava desgastando demais, a costura não estava muito legal, porque a movimentação deles é muito alta, estava descosturando muito fácil, sempre no mesmo local. Então, acabou trocando de fornecedor, porque pegaram alguns outros para fazer teste, né? Algumas peças para fazer o teste, e percebeu-se que realmente estava reduzir custo nessa parte. Né? Exatamente. Então, assim, às vezes, é como a gente falou, às vezes a gente troca, paga um pouquinho, e muitas vezes, cara, centavos, reais a mais que se paga no EPI ou num material diferente, que você deixa de gastar muito mais depois. Mas uma curiosidade agora minha, como é que vocês criaram esse cronograma de substituição? Vocês fizeram algum teste antes? Ou vocês pegam a média que já existe da galera? Fiz um teste, essa durou, no meu melhor funcionário, 2 meses. Ou não. Durante um tempo, eu fui avaliando e pego a média e boto no cronograma. Então, como é que é? Quando eu cheguei nessa empresa, já tinha a tabela de substituição. Tá? Mas eu vou fazer pela experiência que eu tirei lá quando eu entrei como técnica na segurança. Eu tive que fazer, porque houve uma implantação no porto, a gente precisava fornecer
esse tipo de documentação, informar para eles periodicidade de substituição, tipos de EPIs por função, tabela, não sei o quê. Um trabalhinho muito legal. E aí, como eu não tinha ainda, né, porque lá na empresa que eu trabalhava foi a primeira vez que trabalhou com instalação portuária. Então, tudo era novidade. Aí, na época, eu precisei criar essa tabela de periodicidade de substituição de EPIs. O que eu fiz para fazer esse trabalho na época? Eu peguei a especificação, peguei o CA de todos os EPIs que a gente fornecia, e na época lá no Porto não tinha o book, eu não sei se ainda tem. Né? Quando eu estava saindo de lá, eu estava em processo de elaboração para implantação. Então, não sei se tem, mas enfim, eu peguei os CAs, fui lá no nosso amigo de sempre, Consulta CA, coloquei lá o CA, peguei a especificação do fabricante, tudo direitinho, juntei com algum olhar ou outro que eu já tinha da minha experiência com a distribuição de EPIs, e fui avaliando e observava, porque eu estava fazendo uma documentação para a substituição de material de pessoas que exerciam funções a qual eu fazia também, acompanhava. Eu também participei. Eu comecei de vigilante, então eu sabia mais ou menos com o meu cuidado, né, quanto tempo durava cada coisa. Então, assim, aí fui levando em consideração, né, para levar para a empresa para a gente negociar, para bater o martelo, porque eu não posso tomar não podia tomar essas decisões sozinha. E aí a gente foi fazendo essas análises pela especificação do fabricante, porque a especificação do fabricante para o capacete, por exemplo, para o casco, vou falar do casco MSA, que é o que eu tenho costume de trabalhar, é 5 anos de validade do casco. Só que a durabilidade dele depende de tudo aquilo que a gente falou. Sim, cuidado. Cuidado e não sei o que e tal. E o capacete tem um custo maior, porque sim, você tem a questão da substituição da suspensão. Suspensão, que é uma periodicidade maior de substituição do que o casco. Então, a gente eu fiz por esse meio. Estava começando ainda engatinhando ainda na segurança do trabalho. Então, eu falei assim, olha, eu tenho essas ferramentas aqui, eu vou partir daqui, eu tenho esse ponto de partida. Então, fui trabalhando com o fabricante e com a experiência que eu tinha, né? E, às vezes, a gente precisava alterar uma coisa ou outra, eu passava para a minha engenheira, Aline, olha, eu acho que a gente pode alterar aqui, a gente pode alterar assim, a gente pode alterar assim. E aí, depois vai para o comprove, né? Você botou no papel e agora vamos ver se é real o que eu estou fazendo. Exatamente. Aí você tem que acompanhar. Exatamente. E vai acompanhando, aí né? começa a briga, porque tem uma galera que gosta de ter um negocinho em reserva, ter um calçado a mais, ter um uniforme a mais, ter um capacete a mais, ter um óculos a mais. E aí a gente começa aquela briga. Porque, por exemplo, se eu quero saber se eu preciso trocar o óculos de segurança de 3 em 3 meses, ou se ele dura mais, se eu forneço um a mais para o colaborador, eu nunca vou conseguir saber. E assim, você quer reduzir custo? Começa a fiscalizar e controlar. Depois você começa a controlar a entrega do EPI e questionar, igual você está falando. Cara, eu te dei a luva segunda-feira, cadê a luva? Cadê? Porque o cara fala assim, precisa de uma luva, toma. Ele vai usar, sujou, porque sujar a luva é uma coisa, não está própria para uso é outra, né? Tem gente que sujou que é outra, né? Exatamente. Sujou, joga fora. No dia seguinte me dá outra. E a luva está própria para usar uns 3, 5 dias ainda, né? 1 mês, 2 meses, dependendo do modelo. Então, você começa a controlar a entrega do EPI, a questionar o porquê, você começa a reduzir o custo. Né? A redução de custo pelo desperdício. Que, como você falou, a pessoa não tem cultura de prevenção e também não tem cultura de cuidado com o patrimônio. Infelizmente... Isso é triste, Guilherme, porque às vezes a empresa não consegue fornecer um benefício a mais para o colaborador. A gente fala, a gente roda, mas incide para tudo. Às vezes a gente não consegue implantar um benefício, porque depois que eu coloco, eu não consigo tirar. Sim. E aí a empresa quer colocar um benefício, quer fornecer um negócio melhor. Eu quero colocar, mandar fazer um exemplo, tá? Não é o meu caso hoje, mas eu quero fazer uma jaqueta bacana para fornecer para os meus colaboradores. Mas eu só vou conseguir investir numa jaqueta para fornecer para os meus colaboradores, para eles irem e voltarem do trabalho, né, em período chuvoso, em período de frio, se eu conseguir reduzir meu custo com
uniforme. Sim. Né? E às vezes o pessoal não pensa nessas coisas, porque é aquela velha história. A empresa é rica. E nessa daí tem dinheiro, tem de onde tirar. Quem não tem dinheiro sou eu. Mas a gente precisa colaborar. Eu tento botar isso na cabeça dos meus meninos por isso. A gente precisa colaborar. Porque, querendo ou não, é dali que a gente tira o nosso sustento. Então, se de alguma forma eu prejudicar a empresa, seja diante do cliente, diante da justiça ou de alguma forma, eu estou colocando o meu sustento em risco também. Sim. Né? A gente não faço votos de que a pessoa tem que se matar pelo CNPJ dela. A gente veste a camisa, a gente joga no time, ciente de que hoje eu estou aqui, amanhã eu posso estar em outro lugar. Já rodei tantas empresas, quem não, quem nunca, né? Mas enquanto eu estou aqui, eu tenho que dar o meu melhor aqui. Então eu tenho que fornecer a qualidade do meu serviço, a minha assiduidade, né? E o cuidado com o recurso, com o material da gente é um pouco complexo, mas a gente precisa ter. Agora, assim, você falando do cuidado com o material, você já presenciou numa troca de EPI, por exemplo, a pessoa estava utilizando uma luva A e aí você foi e evoluiu para uma luva B. Essa pessoa se recusar a voltar para a luva A, por exemplo, se recusar, não, isso aqui eu não uso mais não, eu quero aquele produto, né? Ela sentir, era exigir um produto de qualidade. Você já bateu nessa parte? Não, ainda pessoalmente eu ainda não passei por essa situação, não. É até pela cultura da sua empresa também, né? Já investe já no pouco mais de nível, né? Pior que as caixinhas que se abrem na cabeça da mulher. Na época da vigilância, mas eu era vigilante, a gente teve uma situação dessa que mudou o coturno. E eu não me recordo bem qual que foi o problema que teve, que a gente teve que mudar o fabricante, né, o fabricante do coturno. Me parece que o modelo que tinham mandado para a Polícia Federal para aprovar, né, que o uniforme do vigilante tem que ser aprovado pela Federal, não estava batendo com o modelo que tinham na base para mandar para a gente, algo parecido. Sim. E aí trocou. Menino... Porque o outro era muito bonito. E era muito bonito. A forma de uso era realmente muito bonita. A gente ficava se sentindo os bambambam da portaria. E aí, quando veio um coturno que tinha, em questão de especificação técnica, era igual a especificação técnica. Porém, o modelo estético não era o mesmo. E aí, nossa. Ninguém queria usar. Bololô. Ninguém Mas queria isso que é legal usar. também, né? Porque se fala sobre isso, né? Que às vezes não é nem só o conforto do EPI. Porque às vezes o cara não quer usar um óculos, mas aquele óculos quadrado, feio, com haste preta. E você pega e bota um óculos mais estilizadinho, um óculos que parece um óculos de sol, mais bonito. A pessoa acaba utilizando pela estética e nem vejo pela segurança. E é uma forma de você assegurar e fazer a pessoa utilizar também, né? Sim, sim. E as empresas hoje de EPI têm feito muito isso, investido mais na estética do EPI, para deixar o EPI ser aquele EPI feio. Mais atrativo. Porque Sim. é isso, né? A pessoa não quer usar a mulher dentro do canteiro de obra, que está cada vez mais presente, né? Sim. Ela quer se sentir feminina naquele ambiente, ela não quer usar aquela coisa bruta, né? A Bracol foi pioneira nisso, né? Sim, ela para lançar a botina com flor, com detalhes coloridos. Eu acho muito, muito bacana isso, porque a gente que é mulher, o Guilherme, a gente já tem uma dificuldade muito grande de chegar e se manter no mercado de trabalho. Ainda hoje a gente tem, em algumas situações, alguns setores, essa dificuldade de chegar e mostrar, poxa, era ocupado por homens esse posto aqui, mas eu dou conta. Eu vou lá, eu vou conseguir fazer. E aí acaba que a gente perde muito a nossa feminilidade. As pessoas que trabalham comigo, quando trabalham comigo, quando me veem na frente de serviço, é uma pessoa. Se me veem na rua, passeando, numa festa, num qualquer estabelecimento,
já aconteceu de não me reconhecerem, de pisarem no meu pé e não me reconhecerem. Por quê? Porque a gente acaba perdendo um pouco da nossa feminilidade, justamente em prol do trabalho. E hoje a gente vê algumas marcas, né, alguns fabricantes se preocupando com isso. Poxa, Sim. a gente tem que atender também esse público, porque está crescendo muito. Né? Está crescendo muito. Isso é bacana, está atraindo, Sim, né? Porque sim. é um mercado muito masculino, né? Hoje você vê, e é comum você ver dentro do seu irmão lá, que é mestre de obra, dentro de canteiro de construção civil, mulheres, né? Cada vez mais comum você ver isso. Muitas. Lá onde eu trabalho hoje, a gente não tem muitas mulheres. Está chegando técnicas de segurança na região que eu trabalho hoje de mulher, só eu, né, que atende na região que eu trabalho. Lá em cima tem muito mais meninas. No escritório tem muita gente, mas a gente está ampliando mulheres para o campo. Né, profissionais para o campo. Isso. Tem aumentado. Porque geralmente colocam muito, a gente entra muito para administrativo. Mas a gente está expandindo, colocando muita mulher em campo. A gente tem uma colega lá de cima também, que é mulher, ela é motorista. Ela... braba, tá, bichinha? Uma baixinha retada ela. Muito bacana. Então, assim, como mulher, eu me sinto muito satisfeita de olhar, tanto como mulher quanto como prevencionista, de parar. Às vezes a gente para assim, olha para trás... caramba, olha o caminho que a gente percorreu até chegar aqui. Tanto como prevenção, né, como para a área da segurança do trabalho. A gente tem muita coisa hoje que a gente não tinha há 15, 20 anos atrás. E a mulher também, a gente não pode deixar de falar isso, a mulher também, o caminho de areia que a mulher passou para chegar a ocupar vários cargos hoje que antes eram dominados por homens. E muito ambiente que é muito masculino, né? Eu falei o canteiro de obra, porque o canteiro de obra ele é um ambiente, né, culturalmente masculino. Exatamente. Né? E você vê mulheres, né? E eu já tenho clientes que eles falam, cara, eu prefiro pegar uma mulher para botar piso, é a melhor que tem. Que ela é detalhista. Sim. Tem algumas características femininas, o famoso toque feminino. Sim. Tem algumas características femininas que fazem a diferença, né? Não que o homem não seja bom no que faz, não, longe disso, mas são olhares diferentes. Eu tipo assim, eu vou muito na parte do nosso instinto mesmo, né? Se a gente fosse brincar e voltar lá atrás, né? A mulher, ela ficava dentro da aldeia e o homem saía para caçar. Então, ela que ficava lá separando as questões sementes. Então, quando você vai para o DNA, né? A mulher, ela tem no DNA dela essa questão mais do detalhe, de separar, de cuidar, né? O homem tem a questão mais do prover, de buscar. Isso está no nosso DNA. Não que a mulher não possa prover e o homem não possa também estar ali naquilo lá. Sim. Entendeu? Mas, se a gente falar assim, se a gente pegar hoje, falar da maioria e pegar uma média, a mulher ela é mais detalhista do que o homem. E o homem é mais prático. Mais prática. Isso aí é normal. Acredito que um complemente o outro. Né? Porque às vezes a gente precisa, no nosso mundo, a gente precisa conciliar a força com a delicadeza. Isso. O olhar crítico com o olhar detalhista. É o melhor dos mundos isso daí. Só tem muita gente que faz cabo de guerra. Eu já não vejo dessa forma. Eu acho que a gente pode dar as mãos e fazer um trabalho muito bacana, como a gente vê muitos profissionais fazendo aí. Né? Então, essa evolução é muito bacana. Parar, olhar para trás e ver essa evolução é muito bom. Dá uma sensação muito boa. Acho que é isso, né? Acho que lugar de mulher é onde ela quer estar. Pronto, né? Se ela quer estar no ambiente ali da construção civil, se sente bem e gosta, legal. Também, se ela quer estar no campo lá, trabalhando com força bruta, legal também, não tem importância, né? Eu acho que é isso, é se encaixar e poder ir. Fazer o que se gosta. Pronto. Acho que para mim também é normal. Eu acho muito bom, muito bom. E é legal isso, não ter esse olhar, mas infelizmente ainda existe né, esse olhar, esse preconceito, né? Sim. Né? Ainda mais na mulher de liderança, tem muito homem que não quer, né?
ser liderado por mulheres? Acontece isso no seu ambiente? Como é que é? Então, eu ainda não passei por essa condição onde eu trabalho. Onde eu trabalho hoje, não. Em experiências anteriores já aconteceu sim. Mas nem me esquento a cabeça. Porque a gente tem... Nossa vida é tão corrida, Guilherme. O tempo passa tão rápido para a gente ficar gastando tempo, dedicando tempo para às vezes uma discussão tão mínima. Pô, beleza, legal. Então, corre atrás de se destacar, né? Se coloca na vitrine e ocupe o cargo que eu estou hoje. Não tenho problema nenhum. Isso, quando aconteceu comigo, foi basicamente esse o diálogo. Eu não tenho problema nenhum em ser liderada por homem, por mulher, por quem quer que seja. Eu quero fazer o meu trabalho e voltar para minha casa no início do mês com o meu dinheiro no bolso. Eu não como papel. É mais ou menos isso. Mas vamos lá. Eu acho que é interessante nosso bate-papo falar um pouco mais da cultura de segurança de uma grande empresa, para também entender e passar essa informação para o pequeno e médio empresário, para ajudar o técnico de segurança que está nessa pequena empresa e média empresa, para fazer uma comparação. Eu acho o seguinte, eu aprendi que nós devemos nos comparar sempre, ter referências melhores. Nunca se comparar com algo mediano para pior, ou até mesmo nos compararmos com nós mesmos no passado. Vou dar um exemplo. Eu tenho 100 quilos. Vamos dizer, perdi 2 quilos. Estou mais magro, perdi 2 quilos. Estou feliz com 2 quilos que eu perdi. Por quê? Porque eu estou me comparando aos 100. Mas qual que é o meu peso ideal? É 80. Então, em vez de você olhar para o ruim e achar que está bom agora perder 2 quilos, por que você não olha para o objetivo? Cara, eu quero chegar no 80. Perdi 2 quilos? Bacana, mas eu continuo olhando para minha referência do melhor. Né? Voltando para o lado daqui. Em vez de as empresas falarem assim, não, eu no passado eu não tinha EPI, agora eu tenho. Eu no passado nem tinha técnico de segurança, agora eu vou ter um técnico de segurança aqui. Tá, vamos olhar para lá, para frente. Vamos pegar a empresa do meu setor, que são referências, que são grandes, que tem lá um entendimento, uma cultura, que já tiveram um rito de passagem nesse processo todo, e vamos olhar o que elas fazem. Porque a empresa ela não investe em segurança só por obrigação. Ela investe porque ela entende que a segurança ela traz também uma redução de custo. A prevenção está na redução de custo. Por quê? Como você falou, a redução de afastamento, Sim. Melhoria de produtividade, né? Você tem a questão do custo do EPI, o custo-benefício, que é a durabilidade dele. Sim. Então, assim, por que não me comparar com essa empresa e falar assim, cara, se essa empresa aqui, que é uma líder do meu setor, ou o setor próximo ao meu, trabalha dessa forma, por que eu não posso trabalhar, né? Eu acho que essa é a maior dificuldade que eu vejo nos pequenos e médios empresários, porque eles enxergam sempre a prevenção, a compra do EPI como custo e obrigação. Como obrigação. Como fazer essa mudança de mentalidade? Qual é a dica que você deixa para essa parte? É uma realidade. Essa é uma realidade que eu considero muito triste, Guilherme, porque todos são trabalhadores, todos são operários, é a mesma coisa. A diferença é a minha disponibilidade de recursos, né? Uma empresa grande vai ter um recurso, né, mais farto, Sim. mais fácil do que uma empresa pequena. Só que se as empresas pequenas fizerem exatamente isso que você falou, isso para a organização quanto para a nossa vida pessoal mesmo. Quem eu quero ser? Onde eu quero chegar? Exatamente. E se eu quero chegar ali, não adianta eu fazer essa mesma coisa que eu estou fazendo aqui. Uhum. Eu preciso me antever, eu preciso ir mais adiante. Né? Quando o pequeno empreendedor ele vê o EPI, o fornecimento desses materiais como uma despesa, né? E não como um investimento, ele acaba não valorizando o seu profissional,
Consequentemente, ele acaba tendo ocorrências às vezes graves, né? E acaba não agregando valor ao próprio produto. E outra coisa também, quando a gente fala do além, né, que você falou também, você deixa a porta aberta para eventuais processos trabalhistas. Porque Exatamente. você pega uma pessoa lá que ela, por exemplo, ela tem lá salubridade, você não deu o EPI adequado para ela. Se essa pessoa desenvolver uma doença e ela for provada que ela não teve o EPI adequado e causou aquilo ali, a empresa falha. Fecha. Tem muitas empresas também que acham que eu estou pagando a insalubridade, estou dentro da norma. Não. Se não tiver com o EPI adequado, você está errado. O foco da empresa é justamente eliminar a fonte causadora do risco. Então, esse tem que ser o nosso principal foco. Aí entra a questão da cultura de segurança de novo. Não somente para quem é operário, para quem está aqui embaixo, mas nas empresas também, nas organizações ter essa cultura. Hoje a gente vê o pessoal um pouco mais preocupado, as empresas pequenas um pouco mais preocupadas e tudo, porque tem tido bastante incidência de fiscalizações do Ministério do Trabalho devido a denúncias, devido a ações trabalhistas, né? Porque às vezes a empresa acha assim, eu estou pagando a insalubridade do colaborador e não faço um exame periódico. Eu não sei nem, tem muita gente, isso é uma triste realidade, tem muita gente que não sabe nem a grade de exames que tem que ser feito para um colaborador fazer uma higienização de um banheiro, por exemplo. Então, assim, e está tudo onde? PGR. Tá ali, né? PGR, LTCAT. Infelizmente, hoje tem muita empresa boa, mas tem muita empresa também que faz aquele famoso copia e cola do PGR, né? Ela pega lá, copia e cola, manda. Exatamente. Né? E aí, hoje, com a digitalização, hoje tem o e-social. Tá tudo na mão do fisco. É fácil ser fiscalizado. É muito fácil ser rastreado hoje. É muito fácil ser rastreado. O cara tem notas fiscais dos EPIs, o cara tem todo o controle lá dentro. Então, a pessoa consegue rastrear facilmente. Se quiser fiscalizar, fiscaliza remotamente. Não precisa nem vir aqui. Exatamente. E aí é onde são pegos de... Vamos dizer de surpresa, né? São pegos de surpresa, porque não fizeram uma avaliação prévia de documentação, enfim, da norma. Não é simplesmente eu saber o que a norma prevê. Dentro do que a norma prevê, o que eu estou atendendo. Uhum. Né? Porque aí o camarada vai lá e olha a NR6, eu tenho que fornecer. Para a minha atividade, eu tenho que fornecer EPI assim. Beleza, eu vou lá, vou colocar o EPI, vou colocar para o cara. Treinamento. Eu já peguei muito treinamento na minha jornada como segurança do trabalho e até anterior, porque depois que eu estudei segurança do trabalho que eu fui entender o porquê de muito treinamento que eu recebia anteriormente. Uhum. Né? Então, nessa jornada, eu já percebi muitas falhas em treinamentos que eu recebi nas empresas anteriores que eu trabalhei. Por quê? Por exemplo, um treinamento de NR6, um treinamento de EPI, Janes, técnica profissional. Eu não acho que a gente tem que colocar somente você usa o capacete por causa desse risco, você usa o óculos por causa desse risco, isso aqui. Não, eu tenho que explicar para o colaborador o que é, como que ele vai utilizar. O capacete tem N formas de regular, tem a periodicidade de substituição, tem os tipos de não conformidades que pode acontecer, né, durante o uso, que tem que ser relatado para a gente, porque eu não consigo hoje, por exemplo, na minha frente de serviço, tomar conta de 16 peões, né, e olhar e conseguir visualmente ver o capacete de todo mundo enquanto está todo mundo trabalhando. Se não tem nenhuma trinca, se não tem nenhuma deformidade. Muitas vezes a inspeção é do colaborador. Periodicamente a gente dá uma verificada e tudo. Aí a gente tenta trazer isso, fazer eles trazerem isso. Olha, não está legal, tá assim, assim, assim. E às vezes eles explicam somente isso, mas não, tem que explicar como que coloca. Tem muita gente, eu já vi muita gente utilizando o respirador PFF2
com clipe nasal aqui no queixo. Já vi, já acontece. Tem treinamento de NR6. Mas Sim. como que foi esse treinamento? E aí, quando foi feito? E a reciclagem desse treinamento? E uma orientação, às vezes, num DDS. Hoje a gente vai falar sobre EPI X. Hoje a gente vai falar sobre EPI Y, sobre um EPC tal, sobre ferramenta tal, forma de manuseio, medidas de segurança. O DDS é bem importante. Exatamente. Né? E outro ponto que é difícil você encontrar num treinamento, que eu acho que é a parte crucial, armazenamento e higienização de EPI. O povo lava botina de couro, cara. A gente fala de armazenamento aqui, a gente tem até um relato do Emanuel que ele fala sobre isso. Que ele fala que o local que o pessoal, o cara pegou a bota, deixou a bota e foi para casa. Só que é um local de mata. Tinha uma aranha marrom dentro da bota dele. Ele botou, sentiu, picara, viu o bicho, tirou. Só que ele não deu importância. Só que foi inflamando. E o cara era diabético. Ele perdeu a perna. Por causa do aranha. Por quê? Porque não tinha um local adequado para armazenar o EPI. Ele deixou largado. Mas em casa ou no trabalho? No trabalho. Ele tirava a bota do trabalho, guardava e botava um sapato comum e ia para casa. Quando ele voltou, ele pegou a bota, não inspecionou, não inspecionou. Né? Botou no pé, sentiu a picadinha, tirou, mas não deu importância. Uma formiguinha, uma pedrinha. E aí perdeu a perna, amputou. É triste, Entendeu? é triste. E aí isso é um simples treinamento, né? E não só treinamento, uma orientação e até o mesmo o funcionário entender que ele deve cobrar também isso. Cara, não tem um armário para mim. Como é que tá? Sim. É tudo uma questão de análise, né, Guilherme? Às vezes a gente não tem a atividade a empresa e a atividade que eu exerço hoje, eu não tenho como colocar um armário para a guarda de EPI dos meus colaboradores. Porque hoje eu estou aqui no KMX, amanhã eu estou no KMY, não tenho como. Tem lugar que a gente vai que às vezes não tem espaço físico para a gente montar uma área de vivência, para a gente fazer uma alimentação adequada. A gente tem todo o aparato, tem todo esse material, mas a gente não tem condições de montar, devido a espaço, devido, né, à locomoção, enfim. Mas isso tem que ser analisado. Porém, meus colaboradores eles já vão uniformizados e equipados para frente de serviço. Então, com esse daí a gente não tem problema. Porém, a gente vai sentar para almoçar. Ele vai, tira o capacete, onde que coloca? Quer colocar no chão, quer deixar de lado. Então, assim, a gente é aquele trabalhinho de formiguinha, o famoso trabalhinho de formiguinha. É o tempo todo, a tequinha lá, tendo que lembrar. Orientando, cara, falando. A gente tem o cabideiro, pendura no cabideiro, colocam as mochilas, pendura o capacete também, coloca todas as EPIs ali e tal, observa antes. É um trabalho muito cansativo, porque você muitas vezes tem que falar exatamente a mesma coisa todos os dias, sempre, né? Mas é gratificante quando você obtém resultados positivos disso. Eu tenho colaboradores que, quando eu comecei, em determinadas coisas eu sou muito incisiva, eu sou muito, no popularmente eu vou dizer chata, sou meio chatinha para algumas coisas. Exigente pra caramba. Ai, meu encarregado. Mas eu falo muito, eu cobro muito do pessoal. E tem gente que é tão bom de ideia, tão bom de onda, que às vezes você fala a segunda você não precisa falar, você só lembra a pessoa, que às vezes a pessoa no costume esqueceu. Já aconteceu de eu chegar na frente de serviço, não estar trabalhando com a equipe mais, eu já rodei umas 4 equipes lá onde eu estou. A gente faz muito esse rodízio, né? Para não virar paisagem. E aí, chegar na equipe, na antiga, cumprimentar todo mundo, e às vezes o camarada me vê, aconteceu isso hoje, o camarada me vê a distância, aí ele já vai lá e lembra de colocar um óculos. Deixa eu ver se estou esquecendo uma coisa aqui, né? Deixa eu ver se estou esquecendo uma coisa que a Teca vai vir e ela vai falar. E eu falo mesmo. E às vezes eu falo... Presença de autoridade. Né? Isso. E às vezes eu tento falar assim, num tom de brincadeira, para não ser tão doloroso, porque eu já sofri muito anteriormente com a forma de ser chamada a atenção, né? Então, eu tento não replicar as coisas ruins que eu passei. Sim. Então, eu chamo a galera e tal, não sei o quê. Tem hora que, óbvio, a gente tem que ser um pouco mais imponente, tem que ser um pouco mais firme e dura nas palavras, mas eu gosto de chamar o pessoal. Pô, cara, na brincadeira, vamos fazer assim. A gente tem visto muitos cortes no TikTok do pessoal fazendo
educação positiva, né? Assim, ô, Guilherme, você vai utilizar o óculos ou você quer que eu te... Né? Dá-lhe uma martelada, né? Dá-lhe uma martelada, exatamente. Então, assim, no tom de brincadeira, a gente tenta para levar o nosso dia um pouco mais leve, né? E porque acho que impondo somente você não consegue mudar, você tem que convencer. Sim. O prevencionista tem que trabalhar com o convencimento, tem que te explicar o porquê que você tem que fazer isso. Você trabalha com pessoas, né? Gestão de pessoas, né? Entender isso. Mas bacana, mas vamos lá, para a gente finalizar nosso podcast agora, gente. Queria que você falasse aí, para dar um recado final sobre o nosso tema de hoje, que é a importância dos EPIs. No seu ambiente de trabalho, qual que é a importância do EPI lá hoje, no ambiente e para a Gênesis? Então, o que eu queria deixar, né, minha palavra final aqui para todos os pequenos empreendedores, né, até para os grandes mesmo, quem se preocupa, continue se preocupando com esse foco de entregar uma qualidade no material dos meus colaboradores. E quem ainda não implantou essa cultura, não absorveu essa cultura, absorva. Porque mão de obra, ela acaba, né? De onde só se tira e não repõe, acaba. Então, se eu não forneço um material de qualidade, um material adequado, exatamente, adequado para o meu colaborador, para minhas frentes de trabalho, para minhas empresas, eu vou acabar perdendo, de certa forma, essa mão de obra. Seja ela por afastamento, seja ela por acidentes, né? A gente teve, já presenciei alguns acidentes assim, bem complexos, né? Às vezes não por falta de um EPI, não por falta de um dispositivo, mas por uma atitude própria, né? Então, é de extrema importância analisar criteriosamente, não só os EPIs, mas tudo que rege relacionado à segurança do trabalho. Sim. Né? Porque é o que vai garantir, infelizmente, teve-se que implantar obrigatoriamente a segurança do trabalho, teve que virar lei, para que fosse respeitado tempos de pausa dos colaboradores, pausa interjornada, durante a jornada de trabalho também, a qualidade no trabalho, fornecimento de EPIs, de EPCs, controle, sinalização, enfim. Todo esse aparato precisou ser obrigatório, né, para que viesse a ser cumprido nas empresas. O ideal é que façamos por amor às vidas que estão trabalhando com a gente. Porque hoje... Respeito também. Exatamente, porque hoje eu tenho uma loja e trabalham 15 pessoas comigo nessa loja. Amanhã eu posso conseguir uma outra pessoa para substituir um desses 15 que se foi. Mas será que essa outra pessoa vai me entregar os resultados que esse se foi? Perdeu, entregou, né? Que perdeu. Então, assim... E as pessoas saem por falta de valorização, muitas vezes. Muitas vezes, sim. No sentido valorizado, muitas vezes, no sentido vistas. Exatamente. Então, assim, a gente precisa abrir essa mente, a gente precisa abrir a cabeça com relação a isso, né? Porque, afinal, são vidas. Nenhum empreendimento gera lucro, gera rendimento sozinho, sem utilizar vidas. Há uns anos atrás, a gente começou a ficar muito assustado com o avanço da tecnologia. Caramba, hoje tem máquina para fazer tudo. Antes eu tinha que fazer para fazer um quadro, para fazer uma pintura numa caneca, eu tinha que vir pegar a tinta, fazer no manual. Hoje eu tenho uma impressora, eu tenho uma máquina que eu coloco lá 5 minutos. Eu levava um dia para fazer essa caneca aqui à mão. Hoje eu consigo fazer, em um dia eu faço 1000 canecas dessa aqui, por exemplo. Né? Vai substituir, mas não. Antigamente novas profissões vão se abrindo, né? Exatamente. Aí eu criei uma máquina. Eu preciso de alguém que entenda dela, que faça a manutenção dela, que fabrique os insumos para ela, né? Eu preciso que alguém opere, porque ela não vai se ligar sozinha, ela não vai. Então, assim, o ser humano, a vida é insubstituível. A gente tem que pensar nisso. Todos os dias a gente levanta e sai para trabalhar e a gente tem um objetivo maior. A gente tem um porquê de ter saído para trabalhar. Com certeza. Eu tenho a minha casa, eu tenho a minha vida para manter, eu tenho a minha família, tem pais, tem mães, tem irmãos, tem tios, tem sobrinhos. E
eu preciso voltar. Eu gosto muito de frases de impacto. Tem uma frase que eu viajava muito para Campos, né? Minha esposa é de Campos. E até meu filho nasceu, eu gostava muito de cortar carro e tudo mais. E quando você tem filho, muda, mas teve uma frase que mudou muito o meu comportamento, né? Vou tentar lembrar assim, ela falava o seguinte: eu prefiro perder 1 minuto da minha vida do que perder minha vida em 1 segundo. E às vezes é isso. Às vezes você está perdendo 1 minuto da sua vida do que perder a vida em 1 segundo. É melhor você, de repente, né, trabalhar com a prevenção do que você perder. Todo mundo quer chegar em casa bem, saudável, né? Não se perder por um CNPJ, se dar tudo por um CNPJ, porque nós não somos. Exatamente. Né? Então, muitas vezes é isso. Mas, do episódio de hoje, a gente está falando muito sobre essa questão da cultura do EPI, falando sobre como é que você tem, né, em grandes empresas, como é que você está hoje atualmente e que você estava antes também, que é uma empresa de porto, de ferrovia, como tem essa cultura do uso, não somente do EPI, da prevenção, mas também da qualidade do EPI. Traz conforto, como eu já disse, traz menos afastamentos, traz valorização para o funcionário, faz ele utilizar mais vezes o EPI também, né? A gente falou sobre isso. Então, acho que foi muito bacana esse episódio, eu gostei bastante desse bate-papo, de conhecer você também, Janice. Obrigada. Obrigado mais uma vez pelo convite. E é isso, chegamos ao final do nosso podcast. Como é que foi? Gostou? Como é que está? Nervosa, né? Nervosa ainda? A gente fica ainda um pouco, a mão ainda está um pouco gelada. Não, mas eu falo bastante, mas eu costumo falar assim, bate-papo, roda. Câmeras não me deixam muito confortável, não. Não, mas aqui a gente está conversando tá aqui, vamos embora. Mas foi muito bom mesmo. Bacana, mais uma vez eu te agradeço pelo parceiro do convite, por estar aqui com a gente, dividindo um pouco da sua experiência, da sua vivência, tá? O convite está porta aberta para voltas. Obrigada. Sinta-se à vontade. E para finalizar, eu quero dar um recado para você. Vou dar para onde? Para o meio, para cá? Vamos dar para lá então. Então, você que chegou até o final do nosso podcast, eu quero agradecer a sua presença e, mais uma vez, pedir para você se inscrever no nosso canal, tá? Porque se inscrever no nosso canal e ativando o sininho, você vai receber notificações. Toda segunda-feira, às 19 horas, tem um novo episódio. Bacana? Então, além disso, eu sempre esqueço de falar isso, vou falar também. Use o comentário para trazer dúvidas, falar bem, parabéns, também dar o parabéns para a gente. Eu também gosto de ver lá, parabéns, gostei do episódio, mas também para trazer dúvidas, trazer sugestões, porque a sua sugestão pode ser um novo programa. Então, pessoal, obrigado. Vou vir para cá agora para agradecer junto com você. Obrigado a você mais uma vez e até o próximo episódio na próxima segunda-feira. Até mais.